Olá pessoal, espero que estejam todos bem. No vídeo de hoje eu vou falar sobre o alcoolismo, um suicídio inconsciente. O plano espiritual não proíbe o consumo de álcool e respeita o princípio do livre-arbítrio, reconhecendo a capacidade individual de fazer escolhas. Mas o alcoolismo também é uma forma de suicídio inconsciente. No entanto, os espíritos benevolentes sempre nos alertam para os perigos associados ao consumo excessivo de bebidas alcoólicas, enfatizando os danos físicos, psicológicos e espirituais que podem resultar desta prática. O álcool pode causar danos físicos como cirrose hepática, hepatite, lesões no pâncreas, entre outras doenças. Além disso, provoca deterioração psicológica, afetando as relações pessoais e a vida profissional, o que, com o tempo, comprometerá a estabilidade financeira. O álcool pode afetar o corpo espiritual, prejudicando as vibrações energéticas e dificultando tratamentos espirituais. O álcool também pode abrir portas para a influência de espíritos obsessores. O objetivo desses alertas é conscientizar sobre as múltiplas dimensões do impacto do álcool, indo além dos aspectos físicos e alcançando o plano espiritual. A visão do plano espiritual enxerga o processo de desencarne causado pelo alcoolismo como uma combinação de fatores biológicos e espirituais. O desgaste natural das células é visto como um processo normal da existência terrestre e percebido como parte do ciclo da vida. No entanto, o vício em álcool é considerado como um acelerador desse processo, sobrecarregando e comprometendo o funcionamento dos órgãos vitais. O alcoolismo, muitas vezes, é uma escolha que pode interferir no cumprimento dos nossos planos encarnatórios, e seremos responsabilizados pelo desrespeito e falta de cuidado com o corpo físico que nos foi emprestado para a nossa jornada terrena. Neste contexto, a morte mais rápida do alcoólatra é percebida como o resultado das consequências do vício, que prejudica não apenas o corpo físico, mas também o espírito. A conscientização tardia do alcoólatra em relação aos danos causados ao corpo e à própria espiritualidade é apontada como um elemento crítico na avaliação espiritual do indivíduo. Uma pessoa que desencarna devido ao abuso do álcool pode ser considerado um suicida indireto ou inconsciente. O consumo excessivo e prejudicial de álcool é uma forma de autodestruição, resultando em danos físicos e espirituais. O termo suicida indireto ou inconsciente é utilizado para descrever aqueles que, mesmo sem a intenção direta ou consciente de tirar a própria vida, comprometem a sua existência ao prejudicar o corpo e, por extensão, o perispírito. A dependência do álcool pode persistir após a morte do corpo físico, afetando as experiências espirituais futuras do indivíduo. É possível que um alcoólatra, ao desencarnar, se torne um obsessor de um encarnado que consome bebida alcoólica com frequência. Se um espírito desencarnado era alcoólatra em vida e ainda mantém uma ligação emocional ou vício com o álcool, ele pode ser atraído para indivíduos que compartilham desse mesmo comportamento. O obsessor, nesse caso, pode buscar satisfazer os seus antigos desejos por meio da influência sobre a pessoa encarnada, estimulando-a a consumir álcool de maneira excessiva. Os obsessores atuam aproveitando as fraquezas, vícios ou pontos vulneráveis das pessoas. No contexto do alcoolismo, o obsessor pode intensificar os impulsos e desejos pela bebida, contribuindo para a manutenção ou agravamento do vício da pessoa encarnada. É importante ressaltar que a obsessão não é apenas causada por espíritos desencarnados, mas também pode ser resultado das próprias tendências negativas do indivíduo. O tratamento adequado envolve não apenas a assistência espiritual, mas também a busca por mudanças comportamentais e o fortalecimento moral e espiritual do indivíduo encarnado. Para um médium ostensivo, o consumo de bebidas alcoólicas pode facilitar a aproximação de espíritos inferiores ou obsessores. Isso implica que, quando o médium ostensivo consumir álcool, enfrentará maiores dificuldades para desempenhar as suas funções mediúnicas de maneira clara e equilibrada. Também terá dificuldade para perceber a qualidade dos espíritos que se manifestarão através dele.
pois, se as percepções e reflexos físicos estiverem comprometidos, automaticamente comprometerá os mais sutis também. As companhias espirituais que se aproximam de nós são atraídas e cultivadas pelos nossos pensamentos e ações. Se as nossas ações e os pensamentos estiverem alinhados ao bem e ao amor, espíritos superiores serão atraídos ao nosso redor. Por outro lado, o consumo de álcool, mesmo sem necessariamente ser uma prática maléfica, é considerado um fator de decadência orgânica e moral. Portanto, ao ingerir álcool, há uma simpatia com espíritos que se comprazem com a bebida, podendo atrair influências espirituais negativas e de obsessores. A visão espiritual encara o alcoolismo como uma grande tragédia, considerando os efeitos devastadores nas relações familiares, na violência doméstica e nos casos de insanidade mental como manifestações de desequilíbrio espiritual e moral. O plano espiritual reconhece que as tragédias resultantes são reflexos das influências espirituais negativas que podem se associar ao abuso do álcool. A perspectiva do plano espiritual também sugere que pode haver uma relação entre vidas passadas e o alcoolismo. O álcool, agindo sobre o corpo espiritual, pode deixar impressões e influências que persistem além da morte física. Se um espírito abusou do álcool em uma encarnação anterior, tornando-se um viciado, é provável que carregue essas impressões consigo após o desencarne. Quando esse espírito tem a oportunidade de reencarnar, pode vir com uma predisposição orgânica ao alcoolismo, refletindo as experiências e comportamentos de vidas passadas. A ironia surge quando se considera que o álcool, apesar de ser uma substância que destrói vidas, é frequentemente tratado com leveza e até mesmo glamour em alguns contextos sociais. A percepção de que o álcool pode ser convidado de honra em eventos sociais reflete a aceitação cultural dessa substância, mesmo diante dos danos que pode causar. Neste contexto, a visão espiritual sugere que a ironia e o sarcasmo são usados para despertar consciência sobre a gravidade do alcoolismo e questionar as atitudes sociais em relação ao álcool. A abordagem espiritual destaca a necessidade de uma reflexão mais profunda sobre os efeitos do álcool, não apenas no plano físico, mas também no plano espiritual, reconhecendo-o como um desafio que requer atenção e muito cuidado. A escolha consciente e a responsabilidade individual são enfatizadas na abordagem espiritual sobre o álcool devido ao princípio do livre-arbítrio. O plano espiritual não impõe regras estritas sobre o consumo de álcool, respeitando a liberdade de escolha de cada pessoa. Entretanto, a ênfase na responsabilidade individual destaca que, ao fazer escolhas, especialmente aquelas relacionadas ao consumo de álcool, o indivíduo está sujeito às consequências dessas decisões não apenas no plano físico, mas também no espiritual. A consciência dos perigos e danos associados ao álcool, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, destaca a importância de tomar decisões responsáveis para preservar o equilíbrio e a saúde em ambas as dimensões da existência. Portanto, a escolha consciente e a responsabilidade individual são consideradas fundamentais para o desenvolvimento espiritual e a evolução moral do ser humano. Superar o vício em álcool é uma batalha que envolve aspectos psicológicos e físicos. A ajuda profissional e o suporte de familiares e amigos são extremamente importantes, mas a força interna do indivíduo é essencial. A mudança sempre vem de dentro. E se algum de vocês conhece alguém que está se esforçando para deixar esse vício, eu deixo aqui algumas dicas que podem ajudar. Primeiro, a elevação dos pensamentos em preces pedindo que se livre do vício. A segunda, tomar água fluidificada pelos espíritos benevolentes. A terceira, leituras edificantes sobre o plano espiritual e a continuidade da vida. A quarta, meditação diária para se conectar consigo mesmo. E a quinta sugestão é a fundamental para a mudança de comportamento, a reforma íntima. Sem ela, nada será possível. E é isso, pessoal. E vocês? O que pensam sobre o alcoolismo, um suicídio inconsciente? Fiquem à vontade para compartilhar o que pensam sobre este tema aqui embaixo nos comentários.
Se quiserem que eu fale sobre outro assunto relacionado à espiritualidade, também deixe aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado por estarem aqui, e se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like, compartilhar e se inscrever no canal para não perderem nenhum conteúdo como esse. Até a próxima!